Minha saudação a todos os representantes comerciais que estão neste ciclo de palestras do CORE 2021, em parceria com a DVB. Nós iniciamos o ano passado esse ciclo de palestras, sempre em parceria com a DVB, e tivemos que, por essa infortúnio que nós estamos, fazer por videoconferência sempre. Nesse novo normal, iniciamos com a modalidade também não presencial, e estamos com a primeira palestra agora nesse ano 2021. Hoje apresentamos o palestrante e consultor Ayrton Doria. Ele é pós-graduado em administração pela PUC, tem especialização de marketing pela SPM, é pesquisador na área de educação corporativa e com larga experiência no desenvolvimento e capacitação de pessoas. Hoje, ele vai abordar o tema negociação na prática. Esse tema é bastante importante para todos nós que trabalhamos com vendas. A negociação é algo bastante importante para todos nós. Então, eu deixo com os senhores todos, as senhoras, o palestrante Ayrton Doria, que vai nos brindar com uma palestra que terá bastante utilidade para todos nós na nossa profissão. Uma boa palestra, especialmente boas vendas a todos. Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço a oportunidade de estar participando deste importante momento, não apenas da DVB, mas principalmente do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul, né? E entendo que, diante do cenário que nós estamos vivendo, adquirir novas competências aliadas àquelas que nós já dispunhamos parece ser um fator relevante para que nós continuemos na nossa caminhada profissional e, principalmente, consigamos, de uma forma bem objetiva, obter resultados superiores. Tá? A gente vem assistindo, lendo e escutando uma série de informações que, por vezes, nos deixam cada vez mais indagados, no sentido de tentar entender formas e maneiras, novas modalidades, para a gente continuar trabalhando e atuando de uma forma eficaz, ou seja, com resultados. Portanto, o tema de hoje é negociação na prática. Eu quero deixar claro a todos que não existe nada de novo em negociação que justifique a realização deste evento, né? Porque, por vezes, as pessoas estão interessadas em uma fórmula mágica, uma pedra de toque, algo que seja mágico, né, e transforme os seus resultados. No entanto, o nosso propósito, o nosso objetivo com a realização e participação neste evento é justamente convidá-los a um processo de reflexão. Ora, quem sou eu, né, um mero desconhecido, que de certa forma estou à distância de todos vocês, né, tenho a autoridade para dizer o que vocês podem ou devem fazer. Portanto, o teor da minha abordagem aqui será no sentido de muito mais trazer circunstâncias, né, fazer perguntas, de forma que cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui participando possam, dentro da sua realidade pessoal e profissional, obter as respostas esperadas. Portanto, iniciamos então a apresentação do nosso conteúdo. Eu vou, então, agora aqui com vocês, compartilhar um conteúdo, que esse material, inclusive, é um conjunto de slides, esse material, inclusive, vai estar à disposição de vocês, né, na medida em que quem quiser ter acesso a essa sequência de slides, poderá tê-la de forma própria. Muito bem. Então, aqui eu tenho com vocês, né, uma ideia básica, né, da minha apresentação, né? Aqui nós temos uma sequência, né, de temas, assuntos que
foi objeto de divulgação do nosso trabalho, né? E aqui agora nós vamos começar, então, a trabalhar. Pois bem, pessoal, eu estou apresentando esse slide aqui para vocês justamente para fazer algumas comparações. Primeiro, para quem tem mais idade, deve lembrar certamente da máquina de escrever, da máquina fotográfica, do disco de vinil. E a gente tem assistido, dentro do processo da normalidade e da modernidade, nós temos percebido um avanço significativo da tecnologia. E com isso, obviamente, nós que trabalhamos com vendas, né, precisamos nos atualizar em termos tecnológicos e em termos de inovação para podermos acompanhar esta evolução. Ora, como é que nós poderíamos chamar este momento de grande movimentação, de grande inovação? A meu juízo, nós estamos vivendo um momento não de mudança. Por vezes as pessoas falam muito seguidamente, né? Porque as coisas estão mudando e tal, etc. Eu, particularmente, não concordo com a palavra mudança, porque a palavra mudança pressupõe, em alguns casos, o retrocesso. Por exemplo, mudança dos estados físicos da matéria. Água, gelo, gelo, água. Ou seja, são processos reversíveis. A atual conjuntura que nós estamos vivendo pode ser comparada ao processo da metamorfose. Larva-borboleta, jamais borboleta-larva. E somada a essa metamorfose, a essa transformação, nós temos uma coisa chamada velocidade. Ou seja, as verdades, elas são transitórias. A tecnologia, o produto, o serviço ofertado, oferecido na nossa atividade como representantes comerciais, ela é efêmera, ela é etérea, ela é muito rápida. Portanto, esse ingrediente transformação somado à velocidade parece ser um importante ingrediente com o qual nós não devemos rejeitar ou refutar, e sim entender, compreender e aderir. Amigos, eu posso afirmar com absoluta segurança para vocês que nós precisamos, sim, tanto empresas quanto profissionais, nós precisamos evoluir, mas nos modernizando. Ou seja, tempo de mercado, tempo de atuação, não nos dá a chancela, não nos dá a garantia de que no futuro, né, sejam momentos próximos ou tempos longínquos, que nós vamos ter a mesma eficácia obtida no passado. Portanto, dentro desse cenário de entropia, ou seja, de desarranjo das verdades sendo derrubadas, nós precisamos nos inserir, nos adequar, de maneira que nós possamos evoluir, né, e de forma moderna. E aí eu estou citando aqui Netflix, Uber e uma outra série de outros produtos e serviços que, na realidade dos senhores, vocês com certeza também os conhecem e que poderiam ser utilizados como exemplos para ilustrar essa situação. Portanto, nós podemos afirmar que tradição não combina com gestão. Mas eu sempre fui assim. Aí eu chego aqui e me apresento para vocês como professor de dactilografia. Não, sabe com quem tu está falando? Há 15 anos eu sou professor de dactilografia. A dactilografia não existe mais. Aliás, muita gente nem sabe o que é isso, né? Aí eu chego aqui e me apresento, eu sou mecânico de Fusca, de carburação, carburador. Ora, carburação, carburador é algo que não existe mais. Os veículos hoje são todos, né, automatizados. O mecânico, ele precisa entender de mecatrônica, mecânica com eletrônica. Ele precisa saber fazer um diagnóstico, fazendo um trabalho de escaneamento a partir do seu notebook ou algo do gênero. Então, a gente tem visto exatamente esse cenário de grandes transformações em alta velocidade acontecendo. E a gente precisa, sim, nos adequarmos a isso para que nós consigamos, né, de uma forma
eficaz e responsável, consigamos obter resultados superiores. Amigos, vamos fazer uma contextualização rápida aqui do mundo contemporâneo, onde no centro de todas as nossas atenções estão, na verdade, aquele que nos gera receita, ou seja, o cliente, né? Então, vejamos alguns aspectos, né, alguns aspectos que estão permeando essa atual realidade. Primeiro, tendências. Um bom negociador, ele precisa ser um estudioso, ele precisa estar atento, ele precisa ler, ele precisa acompanhar, ele precisa analisar quais são as tendências do mercado onde ele atua, ou nos mercados onde ele atua. Então, conhecer, saber, dominar tendências passa a ser um fator determinante. Conforme eu disse anteriormente, vivemos um mundo, sim, de transformações, que estão, essas transformações, impactando os nossos clientes, né? Está aí o e-commerce, comércio eletrônico e outras modalidades de atendimento ao cliente, delivery, e entre outras situações que nós poderíamos citar aqui, né? As empresas necessariamente, obrigatoriamente, até por uma questão de sobrevivência, tiveram que se adequar rápida e fortemente à situação de venda por meio eletrônico. Ou seja, aquilo que era algo que constava no seu planejamento estratégico nos próximos anos, passou a ser algo que teve que rapidamente sair do papel e ir para a prática. Vivemos um momento de forte tecnologia, tá? Nós precisamos entender, nós que somos negociadores e queremos permanecer no mercado, que não somente esta geração dos nossos clientes, mas as novas gerações, são gerações que têm um amplo e total domínio da tecnologia. Portanto, dominar ferramentas da área da tecnologia como aliados das nossas atividades profissionais é um importante avanço estratégico da nossa conduta profissional no sentido de obtermos resultados superiores. Amigos, conveniência. Sim, cada vez mais hoje o cliente ele quer valor agregado, né? Então, nem sempre nós estamos vendendo um produto ou serviço, mas, e sobretudo, o que eu ganho com isso? E aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês que estão participando. O que é caro? R$10 é caro ou é barato? Certamente vocês vão me perguntar, depende. Ora, se eu disser para vocês que R$10 é uma balinha, uma guloseima, vocês vão me dizer, mas só um pouquinho, isso é muito caro. Se eu disser que é o valor da diária de um apartamento no melhor hotel da cidade de vocês, o que vocês vão me dizer? Cadê a chave? Ora, por que vocês estão tendo esse comportamento ambíguo? Porque justamente vocês estão medindo a relação de conveniência, de valor agregado, ao que vocês vão receber em troca do dinheiro aplicado, ou seja, dos R$10. Portanto, no momento que nós estamos negociando, seja produtos, seja serviços, se nós conseguirmos, de uma forma sutil, inteligente e de uma forma bastante argumentada, evidenciar a conveniência e o valor agregado, o preço passa a ser secundário e não o aspecto principal. Conhecimento, né, pessoal? Conhecimento, isso é fundamental. Ou seja, atender, negociar e vender, né, dentro dessa ordem, só é possível se aquele que está disposto a vender, no nosso caso, representantes comerciais, nós temos que ter profundo conhecimento do produto ou serviço, né, que nós estamos comercializando. E aqui, um aspecto que eu considero bastante relevante, como resultado final de uma negociação. Ela pode ser sintetizada numa coisa chamada solução. É isso. O que é caro, o que é barato? Por que um cliente compra de mim
e não concorrência, e não o preço é o fator determinante. A solução aliada à credibilidade são fatores determinantes para a eficácia não apenas da negociação, mas na manutenção deste cliente. Nós podemos afirmar tranquilamente que tanto a negociação quanto a venda, elas estão pautadas numa coisa que eu chamo segurança e confiança. Ora, pessoal, nós vivemos uma era em que nós não conseguimos ter crédito. Ter crédito nos dias de hoje é uma coisa bastante complexa, né? Em quem nós realmente podemos acreditar? Né? Em quem nós realmente podemos depositar a nossa confiança? Portanto, nós negociadores, né, nós representantes comerciais, nós precisamos, sobremaneira, ganhar a confiança e a segurança do nosso cliente. Devemos lembrar sempre que, antes de nós vendermos o que nós vendemos, seja um produto, seja um serviço, o que nós precisamos vender somos nós mesmos. No momento em que eu consigo, né, me vender, o que eu trago como produto ou como serviço, tornar-se-á algo mais tangível, mais palatável por parte desse cliente. Bom, avancemos aqui em alguns aspectos. Bom, se o nosso tema é negociação, debrucemos-nos sobre o conceito do que é negociação, né? Portanto, nós podemos afirmar que negociação é um processo por meio do qual as partes envolvidas, que podem ser duas, podem ser três, podem ser mais, né, se deslocam de suas posições originais. Inicialmente divergentes, porque muitas vezes os interesses não estão perfeitamente alinhados, né, para um ponto no qual o acordo possa ser realizado. Então, é dessa forma que nós podemos definir uma negociação. É as partes envolvidas nessa negociação sair da sua posição inicial, né, e chegar num acordo, né, num estágio ou num estado em que o grau de satisfação pertence às partes envolvidas. Aqui eu tento sintetizar exatamente o que eu acabei de falar, né? Eu tenho aqui, claro, na minha representação gráfica, apenas dois indivíduos, né, em que cada um tem, a partir da sua realidade, os seus interesses, os seus objetivos e as suas condições, né, e que vão para uma mesa de negociação, um ambiente de negociação, em que a outra parte ou as outras partes também dispõem, né, de interesses, objetivos e condições que, em alguns casos, podem ser semelhantes, mas não são iguais. Porém, há o interesse, de certa forma, em se chegar a um consenso, a se chegar numa solução, algo que seja vantajoso para as partes envolvidas. Antes de nós avançarmos efetivamente, eu gostaria de fazer uma reflexão que certamente vocês já devem ter ouvido falar sobre essa temática, mas nunca é demais a gente relembrar esses componentes que fazem parte daquilo que nós chamamos de competências profissionais, né? Então, comecemos falando de competências profissionais, falando sobre o item conhecimento. E aí vem a grande pergunta que eu quero trazer aqui para esse nosso momento de reflexão, tal como eu afirmei lá no início da nossa atividade aqui. Eu vim aqui fazer perguntas, né? Será que nós realmente conhecemos o produto ou o serviço que nós vendemos? Dentro da ideia de, por exemplo, produto, quais são as características? Mas, principalmente, quais são os benefícios? E, muitas vezes, nós devemos entender que o próprio cliente, por vezes, ele domina mais o assunto a respeito do produto ou mesmo do serviço, mais do que nós. Até porque, muitas vezes, ele já pesquisou na internet, ele já foi atrás da informação, até porque o Mr. Google está aí, né, gente? E hoje a informação, ela é e está disponível
a quem quiser. Portanto, o conhecimento, né? Será que nós dominamos efetivamente o que nós vendemos? Será que nós estamos seguros? Ah, mas são muitas informações, são muito... Ah, eu trabalho com 15 mil itens, eu trabalho com 10 mil itens, eu trabalho com 5 mil itens, sei lá. Eu não tenho capacidade e condições de dominar o conhecimento pleno de todos os produtos e serviços. Ok, mas pelo menos domine, basicamente, aqueles que você mais negocia, até porque, certamente, você deve ter, né, na sua atividade, uma curva ABC. Né? Para quem não sabe, curva ABC é um instrumento para medir rotatividade de estoques de produtos. Tá? Então, conhecer fundamentalmente as características e benefícios, principalmente desses produtos, torna-se necessário e relevante. E aqui, hashtag, um parênteses, vale destacar. Gente, a gente não pode iludir o nosso cliente. Se a gente não sabe, é melhor a gente ser franco, direto e objetivo e dizer, olha, eu não tenho a informação para lhe dar essa resposta de forma segura. Eu vou pesquisar e, em seguida, por WhatsApp, por telefone, ou mesmo por e-mail, eu vou te dar um retorno sobre isso. Eu acho que se torna algo bem mais interessante nesta relação entre negociador e comprador, vamos chamar assim. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho, né, de habilidades. Né? Vamos voltar um pouquinho antes ali em conhecimento. Podemos sintetizar a ideia do conhecimento como o conjunto dos saberes, né? O saber, né? O quanto eu sei, o quanto eu domino. Condição essencial para nós exercermos, sim, a nossa atividade profissional. Bom, dentro de habilidades, a gente precisa destacar o quê? O saber fazer. Ou seja, dominar conhecimento não significa necessariamente que eu vou ser exitoso na minha atividade profissional como representante comercial, no que tange os aspectos da negociação. Eu preciso também somar a este conhecimento as minhas habilidades, né? Portanto, algumas habilidades importantes, né? Comunicação. Aí depois, mais adiante, eu vou falar sobre esse item comunicação. Mas eu não vou entrar agora, porque eu quero ampliá-lo mais adiante. E eu vejo, apenas para tangenciar esse assunto, eu vejo, por exemplo, que, embora nós tenhamos várias formas, várias maneiras, várias ferramentas de nos comunicarmos, nós ainda continuamos nos comunicando muito mal, né? Dando vazão àquilo que nós chamamos de mal-entendido. Pois é, por que acontece o famoso mal-entendido? Justamente acontece o mal-entendido porque, né, ruídos na comunicação passaram a existir, né? E lembrando sempre que o óbvio não é tão óbvio assim. Outras habilidades, tais como relacionamento interpessoal, né? A habilidade de interagir com o teu interlocutor, entre outras habilidades. Outro aspecto bastante importante são as atitudes, né? Dentro desse contexto aqui das competências, né? As atitudes. Então, a iniciativa, a proatividade, a vontade. E eu sempre digo, né, um bom negociador, ele toma a atitude, ele toma a dianteira, ele toma a iniciativa de propor. Porque muitas vezes a solução numa negociação é encontrada não naquela em que uma ou outra parte definiu como objetivo. A partir, né, das ilações, das argumentações, etc., e a apresentação de alternativas, é que muitas vezes a gente chega a uma solução plausível e satisfatória para as partes envolvidas. Então, um bom negociador, ele tem que ter esta competência profissional, a atitude, né, na proatividade, na iniciativa, na proposição. E aqui cabe destacar uma coisa que eu considero bastante relevante também, e eu não poderia deixar passar isso. A atitude de negociar sem ser o chato, né? Porque eu sempre digo, né, todos nós profissionais de vendas, nós representantes comerciais, nós temos que ter persistência, mas não podemos ter insistência, porque aí vira o fio.
Aí, de algo positivo, legal, interessante, passa para o outro lado. Aí a pessoa passa, o teu interlocutor passa a te refutar, não pelo produto ou serviço que tu vendes, mas, sobremaneira, pela tua atitude, muitas vezes inconveniente, de se tornar um insistente. Portanto, eu sempre digo que a diferença entre ser persistente e ser insistente, a diferença, permitam-me dizer, é um fio de cabelo. Vamos lá. Vamos ver alguns fatores intervenientes na negociação, pessoal. Primeiro item, assim, que eu considero relevante. Informações atualizadas. Né? Ter informação atualizada, por exemplo, da demanda do teu cliente. Tentar fazer o trabalho de rapport, que a PNL chama, né, de rapport, ou seja, entrar em sintonia com o teu interlocutor, com a demanda do teu interlocutor, é condição fundamental. Portanto, ter informações atualizadas passa a ser um fator determinante. Determinante para a gente poder facilmente entrar em sintonia com o cliente e, dessa forma, né, poder fazer uma proposição de solução que esteja alinhado ou alinhada à sua demanda. Então, ter informações atualizadas. Eu sempre digo, né, que a gente que é representante comercial é como se nós fôssemos um gestor, né, de negócios da nossa carteira. Né? E eu sempre digo que gerenciar é o mesmo que administrar, que, em síntese, é o mesmo que tomar decisões. Ora, e o que a gente precisa como matéria-prima básica do processo de tomada de decisão? Nós precisamos de informação. E mais do que informação, informação atualizada. Vejamos um exemplo. Eu acredito que a grande maioria de vocês aqui, participantes, são motoristas, dirigem seus veículos, etc, etc. Muito bem, imaginemos a seguinte situação. Vamos aí até o teu automóvel, teu veículo, e vamos retirar os espelhos retrovisores externos, do lado do motorista, do lado do carona, o interno e o painel. E vamos pedir para tu guiares o teu carro numa cidade e numa rua movimentada, em plena hora do pico. Será que isso é possível? Ora, talvez impossível não seja, mas vai ser muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso desses instrumentos para tomar decisões no sentido de acelerar, frear, entrar à esquerda, entrar à direita e assim sucessivamente. Bom, então tá, então vamos recolocar esses equipamentos no seu veículo. Só que agora, aquela imagem que tu está vendo é de 2 minutos atrás. Ora, será que tem valor essa informação? Imagino que vocês vão responder que não. Por quê? Porque em 2 minutos, quantas coisas já mudou no cenário daquele ambiente de trânsito, né? Então, isso só para ilustrar para vocês a importância que, para nós tomarmos decisões numa negociação, eu preciso, sim, ter informações atualizadas e corretas. Outro aspecto que deve ser considerado aqui, turma, é o ambiente. Né? É o ambiente virtual, é o ambiente pessoal, físico. Né? Eu estou no ambiente do cliente, o cliente está no meu ambiente. Então, tudo isso, de alguma forma, influencia, querendo ou não, né? E se nós estamos no ambiente do cliente, ele realmente, naturalmente, consciente ou inconscientemente, ele tem o domínio da situação, ele tem o domínio da negociação, porque ele está no ambiente dele. Já quando ele está no nosso ambiente, embora ele tenha, sim, uma ascensão, mas ele está no nosso ambiente. E isso é algo que influencia inconscientemente a relação de uma negociação eficaz. Outro item que nós devemos considerar aqui, turma, é o número de negociadores. Né? Então, a gente tem notícias de que importantes empresas, para ter poder de barganha mais acentuado, sempre fazem uma negociação de compras, por exemplo, não exclusivamente com um único negociador, um único comprador, mas normalmente trabalhando em duplas, de maneira que isso possa, de alguma forma, representar uma força motriz
no sentido de estabelecer condições de barganha, né? Então, o número de negociadores é um fator que, de alguma forma, influencia, sim, os resultados de uma negociação. E aqui cabe destacar um aspecto que eu considero importante, tá, pessoal? Quando a gente, né, nós que somos representantes comerciais, quando nós estamos numa situação em que nos vemos pressionados, em alguns casos até ameaçados pela condição apresentada, muitas vezes é melhor até, de certa forma, a gente solicitar uma ligação para aliviar aquela pressão que ela está, ou dar uma resposta num outro momento, algo do gênero, justamente para não sermos pressionados por aquela condição que, às vezes, para nós passa a ser aviltante, né? Uma questão bastante importante, e aí eu quero brindar essa abordagem, que são as alternativas paralelas, no sentido de trazer a seguinte reflexão: pare de olhar a árvore, olhe a floresta. Repito, pare de olhar a árvore, olhe a floresta. Por quê? Ora, no momento que eu faço essa afirmação, eu estou propondo a ideia de que nós não vejamos a negociação num único canal, num único sentido, mas uma negociação vista a partir de diferentes cenários, a partir de diferentes alternativas, de forma que a gente consiga, de uma forma bastante eficaz, avançar na busca de uma eventual solução. Entramos aqui agora num outro tema bastante importante, que é a questão da comunicação, né? Então, assim, sobre comunicação, eu gostaria de tecer algumas reflexões. A primeira delas, que eu já afirmei anteriormente, é a ideia de que o óbvio precisa ser dito. Ou seja, nem sempre o óbvio é tão óbvio assim, né? O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para vocês. O que é óbvio para vocês pode não ser óbvio para mim. Então, fazer o exercício de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, passa a ser um exercício fundamental para que nós consigamos um relacionamento interpessoal, um relacionamento negocial efetivo. Por quê? Porque muitas vezes a negociação esbarra porque a argumentação, e aí, como fruto da comunicação, não foi correta e adequadamente apresentada. Então, há uma necessidade, sim, de nós estarmos atentos a isso. E aqui eu falo não apenas na comunicação falada, na comunicação verbal, mas, sobremaneira, também na comunicação escrita. Eu tenho observado, nas minhas andanças profissionais, as mensagens eventualmente trocadas entre pessoas utilizando a plataforma WhatsApp, por exemplo, né? Muitas vezes com o objetivo de abreviar, de ser rápido na comunicação, escreve-se muitas vezes de forma não inteligível. E isso acaba, muitas vezes, numa apresentação de uma proposta, uma negociação, acaba comprometendo o avanço dessa negociação. Tá? Segundo aspecto bastante importante, então eu falei, o óbvio precisa ser dito. Dois, o emprego das palavrinhas mágicas, né, pessoal? Puxa vida, eu vejo assim tanta coisa às vezes, né, que são erros eventualmente cometidos, assim. Então, isso faz a diferença, faz a diferença. E tão importante quanto o que se diz é como se diz, né? Muitas vezes as pessoas escrevem em caixa alta, ou num telefonema, se expressam de uma forma equivocada, prejudicando todo um avanço da negociação, porque a comunicação ficou prejudicada. E o quarto elemento que eu quero apresentar aqui para vocês, aqui leia-se e-mail, leia-se WhatsApp, né? Por vezes, se escrevem as coisas de uma forma muito rápida. Ah, mas eu não tenho tempo. E às vezes a gente começa a perceber que se perde mais tempo depois tentando resgatar, corrigir
situações obtidas, quando, na verdade, as pessoas cometeram um equívoco na comunicação, né? Então, ficou prejudicada a negociação, fruto de uma comunicação mal conduzida, mal escrita, mal verbalizada, etc., etc. Ok? Bom, a forma de argumentação, isso é bastante importante, né? Isso vai ao encontro daquilo que eu falei, né? Ou seja, tão importante quanto o que se diz é como se diz, se eu estou sendo persistente ou se eu estou sendo insistente, né? Então, isso se caracteriza muito por essa forma de argumentação. Portanto, a sutileza e a inteligência parecem ser fatores interessantes aqui para o resultado efetivo da nossa negociação. A gente que trabalha com vendas, né, assim como vocês que são representantes comerciais, eu também trabalho com vendas, também trabalho com atividade. Aliás, eu sempre digo, né, que independentemente de qualquer tipo de atividade profissional que nós venhamos a realizar, a venda ela está presente, né? Um médico precisa se vender, um dentista precisa se vender, né? Um advogado, um contador, um administrador, né? E um representante comercial também precisa saber se vender. E muitas vezes a gente, por uma questão de abreviar o tempo de atendimento, vai direto ao assunto. E muitas vezes a gente percebe que o emprego, por exemplo, de um quebra-gelo, né, de um relacionamento preliminar, objetivando não apenas o negócio em si, mas se interessando na atividade econômica, por exemplo, do interlocutor, né, falando, de certa forma, a linguagem desse interlocutor. Portanto, no momento em que eu estabeleço um relacionamento preliminar, né, fazer o trabalho de sondagem, que é uma etapa da venda que a gente chama, né? Vocês devem ter visto isso já em outros momentos. Então, a etapa da sondagem, eu consigo realizá-la de forma bastante eficaz, na medida em que eu estabeleço um relacionamento preliminar, um quebra-gelo, ou um interesse não exclusivamente no negócio que está sendo realizado. E isso gera, de certa forma, o quê? Uma interatividade bastante interessante. Uma questão bastante importante que pode ser utilizada também, né, é fazer um repassar. Por quê? Porque, na verdade, no momento que nós estamos negociando, o que acontece? Nós, de certa forma, estamos, de alguma maneira, argumentando, e há uma tendência das pessoas em reter aquelas ideias, aquelas abordagens, aqueles argumentos que mais lhe interessam, tá? Só que, muitas vezes, aquilo que ficou retido, né, já foi renegociado, já foi apresentada uma nova alternativa de solução. Portanto, como contribuição que eu posso dar nessa minha participação aqui nesse ciclo de palestras, com o tema negociação na prática, é fazer esse repasse para que fique plena e completamente alinhado aquilo que ficou efetivamente tratado. Porque, por vezes, há uma ideia de que as coisas foram negociadas, porém, na elaboração, por exemplo, de uma nota fiscal, um cupom fiscal, um contrato, etc., etc., aparece uma cláusula, aparece uma situação, uma despesa adicional, que lá na negociação, lá na argumentação, não foi trazida, não foi abordada, não foi referenciada. E isso acaba, muitas vezes, deixando, embora possa avançar a negociação e a efetivação do negócio, mas permaneceu um sabor, uma percepção negativa a respeito daquele negócio. Então, isso é bastante importante, assim, até para que se bata o martelo, entre aspas, né? Para que se bata o martelo de forma consistente, de maneira que as partes envolvidas possam realmente envolver aquele negócio. Bom, eu estou trazendo aqui, né, o que eu posso trazer para vocês? Um passo a passo da negociação, né? A gente sabe que uma negociação, né, ela não pode ser engessada
e dizer, olha, tem que ser essa etapa primeiro, essa é a segunda, essa é a terceira. Por quê? Porque muitas vezes os negócios eles acontecem de uma forma e dentro de uma velocidade, né, um pipeline. Pipeline é um termo que a gente usa aí na área comercial, que vai desde o do contato inicial com o cliente até a efetivação do negócio, então a gente chama isso de pipeline, né? Que muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, é algo rápido, né? Ou em outros negócios, isso é mais lento. Por exemplo, vou vender um sistema de gestão para uma empresa. Ou seja, não é algo que eu estou vendendo de forma rápida, efêmera, de uma decisão rápida. Muitas vezes eu preciso disponibilizar, né, um demonstrativo, fazer as pessoas usar. Então, é uma etapa, talvez, de negociação bem mais extensa do que vender, por exemplo, um produto alimentício, um material de construção ou algo que o valha, né? Então, o tempo de negociação ele é bastante diferente, dada a natureza da atividade econômica com a qual nós estamos envolvidos. No entanto, eu procurei fazer aqui, né, tomei a liberdade de fazer um cerceamento, né, e um agrupamento de ideias, de posicionamentos, no sentido de dar uma ideia lógica ao processo da negociação. Então, me parece ser importante sempre a ideia do definir objetivos, né? O que realmente eu quero vender, para quem eu quero vender. Ou seja, qual é o meu target, qual é o meu público-alvo, né? Será que eu estou falando com o meu público realmente que eu quero vender? Né? Eu trabalho com um posicionamento estratégico voltado para vantagem em custos, trabalhar preço baixo, ou eu trabalho de um produto ou serviço para um posicionamento mais voltado para vantagem e diferenciação, né? Só para ilustrar. Então, há casos em que eu vou trabalhar preço. E aí, normalmente, quando se trabalha com commodities, né, produtos comuns, por exemplo, eu vendo sacolas plásticas. Poxa vida, isso é uma commodity. Aí nós estamos brigando na segunda, terceira, quarta, quinta casa decimal. Portanto, a negociação aqui, ela como se pode se dizer, uma carnificina. Estou brigando aqui, né, lá na terceira, quarta casa decimal. Então, aí, o tipo de negociação, né, é muito diferente, por exemplo, de eu vender, né, por exemplo, uma viagem para o exterior, né, em que o valor agregado é muito maior e tal, etc., onde os benefícios são o aspecto fundamental. Um exemplo, né, gente? Um exemplo. Então, definir os objetivos, né? Eu conheço o meu produto, eu estou navegando, estou atuando, estou buscando, estou prospectando o meu target, o meu público-alvo. Legal. Quais são os principais argumentos de negociação que eu preciso utilizar, né? Tanto na abordagem, no momento que eu for fazer o contato, seja via telefone, WhatsApp, pessoalmente, né? Seja na etapa da sondagem, né? Descobrir e dimensionar mais e melhor as demandas desse cliente. Em cima desses objetivos, a minha proposta é criar e estabelecer argumentos. Como assim? Vamos esmiuçar um pouco mais essa ideia. Quais são as palavras-chave, né, que eu vou usar com esse meu público-alvo? Ele quer falar de preço ou ele quer falar de valor agregado? Porque se eu for vender algo que é commodity, se eu não falar desconto, se eu não falar preço, são palavras que não vão me catapultar, me impulsionar no avanço dessa negociação, né? Porque realmente o cliente está buscando preço e não valor agregado. Muito bem. Vamos, então, entrar para uma etapa da negociação, né? E a negociação aqui, eu sempre digo assim, é sempre importante a gente ouvir o que a outra pessoa tem a falar. Porque há uma ideia equivocada e antiga de que ser um bom vendedor é ser um bom falador, um falastrão. E, na verdade, muitas vezes, nós que somos negociadores, nós que trabalhamos com vendas, a gente provavelmente, muitas vezes, tem que buscar desse cliente, né, argumentos, ideias, propostas,
que ele manifeste em maior e melhor profundidade qual é realmente a sua demanda, né? Então, vamos negociar essa questão. Dadas as questões de idas e vindas, vamos chamar assim, né? Vamos contratar. Eu acho bastante importante essa etapa aqui da contratação, que é aquele momento, efetivamente, em que nós vamos dizer assim, ok, estamos batendo o martelo, né? É isso que nós realmente queremos, né? Etc, etc. E uma etapa posterior é fazer a execução, a entrega, né? Seja desse produto, seja desse serviço, que nós estamos ali negociando. E aqui, eu sempre digo o seguinte, né? As empresas, de uma certa forma, investem recursos financeiros, investimentos gigantescos, né? Com ações de pré-venda, né? Fazendo ações de comunicação, tais como propaganda, publicidade, degustação, test drive, entre outras ferramentas de pré-venda. No entanto, poucas são as empresas e poucos são os profissionais que se dedicam a fazer um trabalho forte de pós-venda. Justamente porque, com medo de ouvir objeções, com medo de não ter agradado suficientemente, etc, etc. Então, é muito importante, dentro dessa ideia de revisão que nós estamos fazendo aqui da negociação, é investir um tempo, é investir uma energia fazendo ações de pós-venda, no intuito justamente de estabelecer não apenas uma negociação isolada, mas uma negociação pautada numa coisa chamada relacionamento. Por quê? Porque eu sempre digo o seguinte, né? O maior vendedor, o nosso maior vendedor, o nosso maior propagador é o nosso cliente. Justamente por quê? Porque quando ele esteve negociando conosco, ele descobriu duas coisas fundamentais: segurança e confiança. No momento em que ele sente segurança e confiança, a tendência dele é passar para a sua rede de relacionamento, pessoas da família, pessoas, colegas de trabalho, pessoas da sua vizinhança, etc, etc, referências positivas acerca não apenas do produto ou serviço que nós vendemos, mas, sobremaneira, nós como profissionais de apoio, de sustentação e principalmente de relacionamento. E aí, claro, fazer esse monitoramento, né, desse pós-venda por meio de um controle, né? Fazendo um trabalho de registro de opiniões, de dicas, de novas indicações de outras pessoas, outras empresas, que poderão vir a ser futuros clientes nossos, seja da nossa empresa, seja da nossa carteira de clientes. Ok, pessoal? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: que tipo de solução a gente pode trazer para tudo isso? Né? Eu acho que, necessariamente, a gente começa com uma coisa que é fundamental. E aí, para representar bem esse momento aqui, eu trouxe essa figura aqui porque ela, para mim, ela é emblemática, porque ela se reveste de uma criatividade e uma busca de solução, assim, que, para mim, é inigualável. Ou seja, se você pegar todas essas frutas que estão aqui representadas e colocá-las num cesto, você vai ver simplesmente, né, as frutas. Mas tal como elas estão dispostas e constituídas aqui, dando origem a uma figura, a um enfeite, tal como está aqui apresentado, denota o quê? A capacidade das pessoas de enxergar uma solução a partir de coisas estanques, que são as frutas, enxergar algo que, de forma não imaginada por ninguém, constituiu-se uma figura de enfeite, né? Então, o que nós podemos, assim, trazer para esse nosso momento final aqui de trabalho, de reflexão sobre negociação na prática? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é pensar diferente, né? As velhas formas de pensar, os nossos paradigmas, né? As nossas experiências anteriores, elas são legais, são positivas, são ótimas, mas servem apenas como referência e não como repetição.
E, claro, vocês, como representantes comerciais, sabem, ainda que eu negocie uma segunda, uma terceira, uma milésima vez com aquele cliente, sempre é uma nova negociação. Portanto, estar sempre atento a esse detalhe é bastante importante. Portanto, podemos afirmar que, primeiramente, precisamos pensar diferente, né? Agregando tecnologia, conveniência, solução, relacionamento, como componentes interessantes, né, ao nosso rol de conhecimento técnico que muitas vezes nós precisamos ter acerca desse produto, acerca desse serviço. Segundo aspecto, pessoal, e isso a gente fala lá no contexto das competências profissionais, ser diferente, né? Ser diferente. Porque eu acho que não é que a gente tenha que ser mais que os outros, não é nada disso que eu estou falando. Nós temos aqui, como referência a nós mesmos, nós temos que ser diferentes. O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso agregar? Né? E eu acho que esse exercício da autorreflexão, né, de buscar constante e cotidianamente novas formas de negociar, de conhecer coisas novas, de visitar outras empresas de outros segmentos, visitar a concorrência, por que não? Visitar o site da concorrência, por que não? Né? Passa a ser fatores determinantes até para a gente poder dimensionar mais e melhor a nossa argumentação. E por último, mas não menos importante, que não adianta a gente pensar diferente e ser diferente se a gente não fizer diferente. Eu acho que a palavra-chave aí, né, é fazer diferente. Né? Essa nossa proposta aqui com esse exercício, com esse evento, é justamente no convite que nós estamos fazendo a vocês, convidá-los a partir de um processo de autorreflexão, de pensar diferente, de ser diferente, né, que vocês, como resultado efetivo da participação neste evento, vocês possam fazer diferente, porque é isso que vai trazer resultados inovadores, resultados superiores para a atividade comercial de vocês. Ok? Amigos, aqui eu quero fazer um comentário com vocês. Muitas lives, né, muitos cursos online, ou mesmo em outras épocas presenciais, e a gente, puxa vida, achei legal, achei bacana, pô, legal, bacana, não retive tudo, mas não tem problema. Se tu retiver aqui algumas palavras, algumas ideias, algumas reflexões, ótimo, terá valido a pena o teu investimento dessa hora de trabalho, participando conosco aqui deste evento. Mas, sobremaneira, eu acho interessante, eu acho importante a gente tecer um compromisso com a gente mesmo. Porque senão fica vago, fica inócua a oportunidade de a gente ter participado desse evento. Puxa, tá, mas e aí, o que eu vou realmente, a partir disso que eu vi, que eu ouvi, que eu escrevi, sei lá, algo do gênero, né? O que eu vou fazer? O que eu vou implementar de diferente para que eu consiga resultados diferentes, de maneira que, tendo participado desse evento, eu consiga modificar o status quo do meu resultado. Então, fica aqui a reflexão para cada um de vocês, né? A seguinte ideia: meu compromisso é... E aí cada um tece aí o seu comentário, seja de forma mentalmente, escrevendo, conversando com um colega que está aí do teu lado, né? Um amigo, enfim, alguém que esteja aí te acompanhando nessa atividade, nessa live, né? De maneira, então, que isso possa realmente se traduzir em resultados. Ok? Gente, negociação na prática. Claro que o tema, né, pessoal, vamos combinar, o tema ele é muito mais vasto, muito mais amplo. A gente fez aqui um recorte neste tema para fazer uma reflexão aqui com vocês. Apenas isso. Ok? Agradeço a participação de todos. Obrigado, pessoal.